Uma boa noite a todos. Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de saúde, vitória e livramento. Agora nós vamos levantar um clamor, né? Um clamor a Deus pela palavra que será lida. Hoje eu amanheci meio cansado, peguei um vírus brabo, mas ora por mim, pede a Deus por mim, que eu peço a Deus por todos, né? Vamos inclinar vossas cabeças agora e vamos clamar a Deus pela palavra. E antes disso, por favor, deixa seu like, se inscreva no meu canal, toca no sininho e nos abençoa com a sua presença. Sua presença é maravilhosa para nós. Não tem como, porque somos a igreja de Cristo. A igreja de Cristo na terra, né? Nos preparando para o noivo vir nos buscar, para a boda do Cordeiro, né? Então nós temos que orar e nos preparar, falar do amor de Deus, né? E abençoar um ou outro, né? Então vamos clamar ao Senhor, né? E não se esqueça, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal, que Deus vai te dar vitória. Você que está no carro, você que está na luta aí, né, com problema de saúde, como eu também estou com um probleminha, mas Deus é o Deus que cura, que sara, Yahvé, o Deus que sara, né? E Yahoshua é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é o poderoso que sara, é o Criador, é a rocha inabalável, ele é o mediador entre Deus e o homem. Não tem Maria, não tem José, não tem Sorafim, não tem nada, nem os anjos é mais do que ele. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Os católicos acham que Maria é intermediadora entre Jesus e fala essa baboseira toda, né? Mas estamos orando e clamando ao Senhor. Vamos orar. Inclina vossas cabeças. Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos pelas bênçãos, pelo livramento e maravilha. Fala, Senhor, conosco e revela, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos falar. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, né? Apocalipse capítulo 19, né? Deus vai falar na profundidade. O Senhor me deu essa palavra hoje. É o relógio do Apocalipse, o relógio do juízo final. Vamos, Apocalipse 19, versículo 1 em diante, até o 10, até o versículo 10, que diz assim, o texto é: a queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus. E depois dessas coisas, ouvi no céu como de uma grande voz, de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação e glória e honra, e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiro e justo são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia
corrompido a terra com a sua prostituição, e da mão delas vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os outros 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temes tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Glória a boda do Cordeiro. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aquele que não são, bem-aventurado aquele que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Então, olha, aí vem aqui o versículo 11, né, de Apocalipse 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja teu nome para sempre, honra e glórias a ti, né? Agora vem aqui, ó, Apocalipse capítulo 18, a queda da Babilônia. E depois, versículo 1, e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberão do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra vez do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades, da iniquidade dela, e tornou-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuiu-lhe
em dobro, conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Aí diz, quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormenta e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Glória a Deus. Só até o versículo 18 não, 8. Só até o versículo 8. Então, olha aí, meu amado, né? No versículo aqui, o Senhor diz, né? A Babilônia é o quê? A Igreja Católica Romana. É a igreja, a grande besta, que vai se assentar, né, no trono, que vai reinar, que reina ainda sobre todo o mundo, que tem um poder sobre todo o mundo, né? Sobre as nações, que tem a influência. E o Senhor é o papado, e o Senhor, né, eles vêm matando 300 anos de destruição, matando profetas, crentes, e vem de séculos, desde Roma, né, sendo os crentes mortos, torturados por amor a Cristo. E sabe que eles, né, vão pagar, né? Está escrito aqui, vão pagar, né? A fumaça dela sobe para todo sempre. É a grande prostituta, a mãe, aquela que se prostituiu, que todos os grandes reis que se prostituíram com ela, e o Senhor vai julgá-la, porque a ira, os seus pecados sobem até o céu, e o Senhor lembrou dela, de dar em dobro o cálice da sua ira, né? E a Bíblia diz, aí diz no versículo 11, e viu o céu aberto e um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ó, e eu vou ler até o versículo 12 de Apocalipse 19. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Ele é fiel, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem na coxa escrito, né? Fiel e verdadeiro, grande e poderoso, né? Então, ele é poderoso, né? Aí a Bíblia fala aqui, aí em 18, a queda da Babilônia, né? O Senhor fala, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, de todo espírito imundo, e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Caiu a Babilônia, né? E a Bíblia diz aqui, a Babilônia aqui é o papado, né? É a Igreja Católica Romana. Ela é a grande Babilônia, a grande prostituta, né? Que é idólatra, que pratica idolatria, pratica coisas que não bate com a Bíblia, né? E o Senhor vai julgá-la, porque matou muitos crentes, fez muita maldade, né? E o Senhor diz aqui, no capítulo 17 de Apocalipse, diz assim, ó,
e a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. Versículo 1. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. A água aí, mar aqui é multidão, mar é multidão. E a besta que assenta sobre as águas é a Igreja Católica Romana, é a grande prostituta, né? E multidão, nações, línguas, né? Aí diz assim, a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Todos os reis que habitam na terra, governos, todos, não escapa um, todos se prostram, todos vão para a feitiçaria, todos vão para o pecado, vão para a prostituição. Vai na igreja, o pastor bota no altar o miserável, né? O pastor bota aquele bode no altar, né? E diz que vai votar nele. Mas depois sai dali, ele vai para a prostituição, ele vai transar com uma, ele vai dar suas voltas, vai beber, vai fumar. Aí diz assim, mas é de Deus. Falaram de Bolsonaro, é de Deus. Ele ia para a igreja católica e depois saía, você sabia para onde ele ia? Não sabia. Ele ia para a igreja católica e depois ele saía de lá, ia para a igreja de crente, bebia o cálice de Satanás e o cálice de Deus e o cálice do diabo. E não pode servir a 2 senhores, ou você serve a Deus ou a Mamon, ou você serve a Deus ou o diabo. Não tem como servir a Deus e o diabo no mesmo tempo, né? É Bíblia, não tem como escapar. Eu não isento governo nenhum. E Lula também bebe seu vinho, bebe tudo. Então, são esses que são, são o que vai beber do cálice da grande prostituta, sentam para se consagrar a Satanás, né? E aí o que acontece? Deus vai julgar, está sentado sobre muitas águas, né? E que os reis da terra se prostituíram com ela, são todos prostitutos. E ainda os pastores também que se contaminam com ela, porque teve pastor aí, que eu não vou dizer o nome, mas da Assembleia de Deus de Madureira, que eu tenho um vídeo mostrando que ele foi lá em Roma para dar beijinho na mão do papado, na mão de Satanás. Ele beijou a mão de Satanás. Então, né, é o Abner Ferreira, vou falar logo o nome, né? Beijou a mão de Satanás. Então, né, é uma situação que Deus vai julgar esse povo. Esse povo se consagra a pastor, se consagra, nem Deus está no negócio e fica se dobrando. Foi lá em Roma, se dobrou, beijinho. Outro corrupto que está preso aí, não sei se já foi solto, um aí que batizou Bolsonaro em Israel, depois foi preso, corrupto, safado, né? É uma raça que não vale nada. Esse negócio essa conversa fiada, que ele é crente, crente nada. O cristão de verdade, ele não tem parte com o diabo, ele é santo, ele não tem parte com esse mundo, com a política e com esse governo. Ele é santo separado, ele não apoia nenhum dos dois, porque eu não apoio político nenhum, sabe? Eu apoio a Cristo, é o Rei dos Reis. Eu estou esperando o governo de Cristo, né? No milênio, né? No milênio, Cristo vai reinar na terra. Quando ele vier e botar os pés sobre os montes das oliveiras, aí ele vai reinar. Ele vai destruir os seus inimigos, vai destruir os governantes, né? E vai ter o único governo, é o governo de Cristo. Não tem corrupção, não vai ter cadeia, não vai ter
um Moro, um juiz corrupto, safado, né? Não tem parte. E muitos crentes se entregaram a esses falsos profetas, né? Porque pastor Silas Malafaia falou, pastor fulano falou, vota nele, mas também é outro corrupto. E ainda é maçom, né? Não tem parte. São uma raça de víbora. Por isso que Jesus falou, ainda estando na terra: serpente e raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? O Senhor vai julgar esse povo, e breve estará julgando, porque breve ele virá, tenho certeza. E nós estaremos para sempre com o Senhor, num corpo glorificado. Não é esse corpo do pecado só vive tendo problema de doença, mas sim com um corpo glorificado, carne e osso no céu, mas é uma carne glorificada e osso. Como Jesus está de carne e osso no céu, Jesus homem, Deus homem, né? Veio, esteve entre nós e ensinou a palavra entre nós, né? E foi grande vitória, grande maravilha, né? E os reis da terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. É os reis. Aceita o que a Babilônia faz. Oh, me assure. Aí diz assim: e levou-me em espírito, versículo 3 de Apocalipse 17, e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre a besta, de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, porque Satanás, o anticristo, vai blasfemar de Deus, como tem blasfemado diante de papados e papados antigos, né? Que blasfemaram diante de Deus, que mataram, torturaram, fizeram maldades, né? Todos eles já estão mortos, papados, e todos eles já estão em tormenta, preparado para o lago de fogo, para descer o lago de fogo, né? Aí diz assim: a cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, e adornada com ouro e de pedras preciosas e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e imundícias da sua prostituição. Aí diz assim: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, né? A grande Babilônia, a mãe da prostituição e abominação da terra, né? Deus, né, vai julgar, né? Vai ser grande o mover, né? Ó, tá aqui, ó. Eu li até o capítulo 17, até o versículo 5. Aí, vamos entrar agora, sua Bíblia, em Apocalipse 13. Abra sua Bíblia, né? A besta que subiu do mar. Vamos ler, né? E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir da terra do mar a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como de leão, e o dragão dele o poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, e deu a besta, e adoraram o dragão, que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta,
quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Aleluia! E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Vai ser permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. Olha, namanto, radukama fome, santos e vencê-lo, né? Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvido, ouça. E se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém mata a espada, é necessário que seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Agora a besta que sobe da terra. Eu vi subir da terra, né, outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de cordeiro, e falava como dragão. Ele tinha a capa de cordeiro, mas falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e fez com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e fez grandes sinais, de maneira que até o fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais, e foi-lhe permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem da besta que receberá a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é o número de homem, e o seu número é 666, né? Aí diz assim, né? Olha o que Deus está falando, hein? Deus está falando. Aí eu vou ler o capítulo 14 de Apocalipse, que diz aqui até o 5. E olhei, e eis que estava um cordeiro sobre os montes, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinha escrito o nome dele e o nome do seu pai, né? Aí diz aqui, no versículo 6, olha só li até o 2, não, só li até o 1 mesmo, versículo 1. Aí diz assim, versículo 6 diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno,
Porque hoje é o evangelho da graça, amanhã é o evangelho eterno. Amanhã não vai ter Jesus. Quem quer aceitar Jesus? Não. Ou você aceita Deus ou o diabo. Não vai ter evangelho da graça, que hoje as pessoas brincam porque estamos na graça. Amanhã não tem graça. E vai estar, esse tempo estará num vento terrível. Aí diz assim: o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que faz o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Olha aí, hein? Olha, grande Manahabi eu sou. E outro anjo dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da sua ira e da sua prostituição. Mas eu sou. Aí diz assim: e saiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe o sinal na testa ou na mão, mas o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aqueles que recebem o sinal na testa, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Aqui ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Oh, minha súmia! A besta que sobe do mar é a Igreja Católica, a besta que sobe da terra é um poder religioso, que vai ajudar, né, a Igreja Católica a mandar, a oprimir, né, e esse poder religioso é os Estados Unidos, até que ele está perdendo a força, né, estão querendo fazer com que o dólar saia do caminho, mas terá uma única moeda. Vai ter em Apocalipse fala, terá um único governo no mundo, uma única moeda, né? E todos terão que se dobrar, mas a Igreja de Cristo vai estar para sempre com o Senhor. A Igreja de Cristo vai passar numa provinha, né? Mas depois o Senhor vai buscar a sua igreja e vai elevá-la, né? Muitos vão morrer sendo mártires, né? Mas o Senhor vai abençoar a sua igreja e vai dar vitória a ela, porque Ele é poderoso. É o Senhor Jesus, que tem olhos como chama de fogo, né? E o olho como chama de cabelos, né, lindos, né? E aí na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Saiba de uma coisa, amado, e estamos perto, não desanime, estamos perto de ter um encontro, estamos perto de a besta se manifestar, e muitos estão pensando que é brincadeira, mas muitos, os grandes, poderosos, na hora que viu o Cordeiro de Deus, eles vão fugir para as rochas, vão fugir das suas casas, né, de luxuosa, e vão fugir, se esconder da ira do Cordeiro, porque ele virá, e Satanás será lançado no lago de fogo, e todo aquele que adora ele,
né, que não tem o nome de Cristo, saiba de uma coisa, saiba, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Sai desse pecado, sai dessa vida. Se você não tem Cristo, aceita Jesus, aceita, não brinque, porque essa palavra é verdadeira e ela não tem mentira. Sabe, e os feiticeiros, os idólatras, e todo aquele que ama e comete a mentira, todo aquele que vive no pecado da idolatria, da feitiçaria, no pecado da prostituição, Deus irá julgá-lo, sabe? Deus perdoa o pecado, mas Ele diz, não permaneça mais no pecado, né? Sabe? E Ele irá julgá-lo, Ele vai julgar aqueles que se levantam, Ele vai abater os seus inimigos, Ele vai destruir todo aquele que se levanta, sabe, contra ti, porque Deus é o que abate os inimigos. Ele bota por terra os feiticeiros, idólatras, os ímpios. A Bíblia diz que Ele vai pisar nos ímpios, o Senhor vai pisar. Os ímpios se farão como lama de rua, será cobrado e lançado no lago de fogo. Saiba de uma coisa, esta é a palavra. Vamos orar e agradecer ao Senhor, porque Deus está falando, né? E muito obrigado pela tua presença desde já, que é um povo maravilhoso, é o povo que tem escrito, né, o nome do Filho, do Pai e do Filho. É um povo que já está selado na testa, né? Nós somos um povo santo que já está selado na testa, o nome do Pai e do Filho, que já tem o selo de Cristo, né? Somos separados de boas obras, né? O Senhor vai nos abençoar. Você que tem problema na justiça, ainda estamos na terra, mas breve Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Oh, mano rapaz, né, mano chova, é radu que morra faz. Todo olho vai ver, todo olho verá. Ele vem. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora Ele é o Cordeiro e é o Deus verdadeiro, poderoso, que habita na luz inacessível. É o Deus de amor, mas é fogo consumidor. Não pense que o amor dele vai durar para sempre. A graça não vai durar, a porta da graça vai se fechar. Venha Jesus, venha rápido. Saiba que Jesus, Ele quer te livrar da ira do Cordeiro, Ele quer te livrar das mãos de Satanás, Ele quer te livrar de tu ter que ser lançado num lago de fogo. Isso não é brincadeira. Aceita Cristo como o único e suficiente Salvador. Levanta as suas mãos. E você que está com Cristo, pede o fortalecimento, a graça, que as provas vão vir, doenças, provas vêm, mas a graça de Deus está conosco. O Senhor está conosco. O Espírito Santo Consolador que Deus enviou, o Senhor Jesus enviou, está conosco. Então saiba, meu amado, vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos as nossas vidas, te louvamos, te exaltamos. Abre a porta de emprego para esses que estão me ouvindo, abre, visita as famílias, os lares, a pessoa que está na rua, vem salvar, libertar, curar, perdoar seus pecados, escrever seu nome no livro da vida, abençoar, abre porta de emprego, tirar o impedimento, cura os enfermos, repreende toda a fúria e guarda e dá vitória em nome de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor, e a igreja diz amém. E que Deus abençoe a todos e dê vitória em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.